Esse é o Escola Milaré e hoje nós recebemos aqui como nosso convidado o Marcelo Souza. O Marcelo, ele é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e ele é PhD em Geociências pela Universidade de Waterloo, no Canadá. A especialidade do Marcelo é modelagem matemática de fluxo de águas subterrâneas e transporte de contaminantes. Ele é consultor ambiental e participa como professor convidado em diversos cursos de pós-graduação. O tema que nós vamos debater hoje com o Marcelo é sempre um tema interessante e um tema sempre muito importante no direito ambiental, que são as áreas contaminadas. Marcelo, obrigada por participar do Escola Milaré. Eu que agradeço. Considerando aí esse tema, áreas contaminadas, um tema sempre tão interessante, eu queria que você começasse falando primeiro, assim, para nós um pouco sobre, afinal, o que são as áreas contaminadas, o que caracteriza uma área como contaminada. Tá certo. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite. Esse é um tema realmente muito importante. E começando por essa primeira pergunta, né, o que são áreas contaminadas? Bom, como parte das nossas atividades, né, as atividades humanas, as diversas atividades que a gente tem no planeta, você pode ter a liberação de contaminantes, né, como parte da atividade econômica, né? E, idealmente, seria legal se esses contaminantes estivessem dentro de certos limites, a emissão desses contaminantes. No entanto, pode acontecer, né, seja por atividades passadas, seja por acidentes, ou até mesmo pelo acúmulo ao longo do tempo dessas emissões, ou derramamentos de contaminantes, pode acontecer de você ter mais contaminantes num determinado local do que o que seria aceitável, o que seria razoável, né? Então, nesse contexto, a área passa a ser contaminada quando ela tem concentrações de algum contaminante, seja no solo, seja na água subterrânea, seja no ar, que possam oferecer um risco para a saúde humana ou para o meio ambiente. Então, no momento em que você tem concentrações acima desses limites, né, e que são definidos por base em valores orientadores, os órgãos ambientais de diversos lugares, diversos estados do Brasil e países do mundo também, definem esses limites. Passou desse limite, a área passa a ser uma área contaminada, né? E aí, quando ela passa a ser contaminada, o responsável pela contaminação, seja quem causou a contaminação, ou seja o dono da área, o responsável legal, né, pela área, fica então com a obrigação que ele precisa gerenciar. Perfeito. Ou seja, né, quando uma área ela não atende mais a critérios ambientais e de saúde, né, ela passa a ser considerada contaminada e ela fica sujeita ali a um processo de remediação, de descontaminação. Vamos falar um pouquinho sobre os critérios técnicos e legais, né, que são vigentes no Brasil, né, e que regem as áreas contaminadas, né, seja para estabelecer que essa área se classifica como contaminada, seja para estabelecer a sua remediação, né? Então, que critérios técnicos nós temos e normas, né, que regem as áreas contaminadas? Certo, pois é, como eu disse, esses valores orientadores uma parte desses critérios, né, que determinam se uma área é contaminada ou não, mas isso está inserido dentro de um arcabouço de leis e de procedimentos que é muito extenso, que vai desde como você descobre se uma área é contaminada ou não, ou quando é que você precisa investigar se a área é contaminada ou não, e uma vez que você descobre se ela é contaminada, o que você precisa fazer, né? Essas leis, elas partem de diretrizes nacionais, né, de diretrizes federais, mas a implementação do gerenciamento de áreas contaminadas ele é feito de maneira descentralizada, nos estados e também, às vezes, nos municípios. Né? Dentre os estados, eu queria destacar o estado de São Paulo, né? Ele possui a legislação mais avançada, né? Foi um estado pioneiro nessa área de gerenciamento de áreas contaminadas, e
e que, inclusive, serviu de exemplo para vários outros estados no Brasil, inclusive fora do Brasil, né? Eu tenho a oportunidade de participar como instrutor convidado no curso da CETESB, de investigação de áreas contaminadas, e vem gente de outros países e de outros estados também, para trazer esse conhecimento, que é mais do que o conhecimento técnico, né? Mas é como você faz a gestão administrativa disso aí, da CETESB. E na medida que você vai, dependendo de onde está a sua área, você vai encontrar condições muito diferentes, variando de estado para estado, né? Não só com relação às leis e as normas, mas também em como elas são implementadas, né? Como elas são fiscalizadas também. Então, no Brasil, de maneira geral, você tem uma situação bem heterogênea. Tem lugares em que você tem leis muito bem definidas, procedimentos administrativos bem definidos e fiscalização forte, e você vai ter lugares onde você tem esses instrumentos estão sendo construídos ainda de gestão e com pouca ou nenhuma fiscalização, né? Varia bastante. Marcelo, você falou muito bem, né? A CETESB é um órgão de referência em áreas contaminadas, né? Realmente uma referência nacional e internacional, né? No que se refere às áreas contaminadas. E até por isso a CETESB tem um banco de áreas contaminadas, né? Tem um cadastro de áreas contaminadas do estado de São Paulo. Ela faz um mapeamento intenso, né, das áreas contaminadas do estado. Mas a gente tem um cadastro nacional, né? A gente, no dia a dia, na prática, né, do direito ambiental, a gente vê uma diferença muito grande entre estados, né? E, como você colocou, na regulamentação e no tratamento das áreas contaminadas. A questão ainda é tratada de forma muito descentralizada, né? A gente não vê, assim, iniciativas de âmbito nacional relacionada a áreas contaminadas. Nós temos um banco nacional? Existe, né, um inventário nacional de áreas contaminadas, mas que é composto, na verdade, pela soma dos inventários feitos por cada estado. E esse inventário ele é muito incompleto, né? Tá longe de ser completo. A CETESB, de novo, liderando o setor, eles têm o melhor cadastro, o cadastro mais antigo, e que é frequentemente atualizado. Outros estados já têm também, Rio de Janeiro tem, Minas Gerais também tem cadastro. Outros estados eu sei que já estão fazendo essa iniciativa de montar os seus cadastros, mas eu entendo que esse ainda é um tema que tem bastante trabalho, e apesar de ser muito útil esses cadastros, né, quando você, por exemplo, atua na área de gerenciamento de áreas contaminadas, você olhar, consultar esses cadastros, você tem que saber também que eles são muito incompletos. Então, nem tudo que está contaminado está lá. Bom, áreas contaminadas acabam sendo sempre uma preocupação para quem investe, né? Porque muitas vezes você desconhece que uma determinada área possui uma contaminação, e aí, quando você vai implementar um empreendimento ali na área, quando você vai desenvolver uma atividade, você descobre que aquela área tem um foco de contaminação. Então, como que um investidor, uma empresa pode se resguardar para verificar se uma determinada área que ela tem interesse tem algum problema de contaminação, tem alguma questão de contaminação? Essa é uma questão importantíssima e que, ao longo desses 25 anos de carreira trabalhando nessa área, que eu vi diversos casos em que isso dá um prejuízo muito grande, dor de cabeça muito grande, desgaste, exposição institucional, individual. Então, é um ponto de atenção. Quando o investidor vai adquirir uma área, é importante fazer o que a gente chama de uma auditoria, ou due diligence, para você avaliar se existe um passivo na área e qual é o tamanho desse passivo. Isso pode ajudar também, inclusive, na hora de você fazer os contratos de compra e venda, de você definir exatamente a responsabilidade de cada uma das partes, né? Quanto mais se faz essa parte da auditoria, e aí o que decorre disso também, esse contrato aí de compra e venda e os termos, né, de responsabilidade de cada uma das partes, quanto mais se faz isso, melhor
melhor para todo mundo. E então, uma maneira como o investidor se protege disso é fazendo essa auditoria. E ela pode ser de várias maneiras, né? Depende do tamanho do caso, depende dos valores, depende do risco, depende de vários, caso a caso, né? Ela pode ser desde um estudo, que é um estudo das informações disponíveis, você olhar, por exemplo, fotos aéreas antigas da área, você fazer uma visita no campo, dar uma olhada, olhar documentos sobre o terreno. Durante essa visita, você faz algumas entrevistas, sem precisar coletar nenhum tipo de amostra de solo ou água, você pode fazer essa avaliação chamada de fase 1, ou então de avaliação preliminar, né? Só nisso você já consegue ter uma indicação se existe o passivo e qual o tamanho dele. Se o caso se fizer sentido, né, você pode partir para uma segunda parte, onde você vai efetivamente coletar a amostra de solo ou de água, de sedimento, seja o que for relevante para o caso, que aí parte para a chamada fase 2, né, onde você vai nos lugares que tem suspeita de contaminação e pega algumas amostras, encaminha para o laboratório para confirmar se é contaminado ou não, né? Esse tipo de investimento, né, que é muito pequeno comparado com o custo de uma área, pode economizar muito para o investidor. Pois é um risco que às vezes é uma cautela que vale a pena, né, Marcelo? Porque nós, no dia a dia, na prática, nós vemos muitas situações que, às vezes, uma due diligence ambiental, um olhar mais apurado para uma determinada área, para uma situação ambiental, pode, de fato, evitar problemas mais sérios no futuro, né? Mas eu acho que também a gente precisa, assim, comentar um pouquinho no caso de quem tem atividades quem desenvolve atividades, né, e que tem potencial contaminante, né? Como fazer a adequada gestão, né, da atividade e quais são os cuidados, as cautelas que você precisa tomar quando você desenvolve uma atividade que tem potencial de contaminação, né, justamente também para evitar problemas futuros para a própria atividade. Olha, isso é extremamente importante, e é uma coisa que a gente vê todo dia aí, que é o seguinte, se você lida com alguma atividade que potencialmente ela pode causar contaminação, transformar uma área numa área contaminada, né? Se tem uma lição histórica inegável que a gente aprendeu, né, desde que se começou a se preocupar com o meio ambiente, vamos dizer, dos anos 60 para cá, é que prevenir é muito melhor do que remediar, né? Então, você tomar as medidas para você evitar a contaminação, você fazer sistemas que são fáceis de serem verificados, você montar uma rotina de housekeeping, manter as coisas em ordem, manter as coisas limpas, acompanhar, e não usar simplesmente a legislação, a fiscalização como referência, né? É você usar, realmente pensar no risco ambiental que tem ali. Então, isso já se mostrou, mas faz muito sentido para quem lida com esse potencial adotar essas medidas. Então, minha principal recomendação é não se atente somente à questão de cumprir a lei e responder à fiscalização. Avalie realmente quais são os riscos potenciais que tem ali, gerencie esses riscos, se necessário, para além do que a legislação requer. O importante é você manter o seu ativo, proteger o seu ativo de contaminação, que ele não fique contaminado, e isso aí vai se pagar muitas e muitas vezes lá na frente, né? Quando você, em algum momento, se essa área for, seja você vender a sua operação para uma outra parte, ou seja você desmobilizar a sua operação para aí vender o ativo como ativo imobiliário, todo esse custo de manutenção, de fazer o trabalho direitinho, ele se paga muitas vezes aí nesse momento. E aí é o seguinte também, o ponto é, isso é para prevenção. Aí entra outra parte que é, se você já está contaminado, se você é responsável por uma área contaminada, é importante, a recomendação é, faça a gestão adequada desse passivo para que ele não cresça demais, por isso você conhecer o passivo. Então,
fazer o investimento em diagnosticar o que você tem, avaliar se tem risco, se existe risco inaceitável, fazer as intervenções necessárias, porque se você não fizer, primeiro, você nem sabe a que risco você está sendo sujeito, e pode inclusive sair de risco ambiental para risco trabalhista, né, porque você tem pessoas na área. Esse prejuízo, né, esse passivo ambiental, ele pode ir aumentando ao longo do tempo. E que é importante lembrar também o seguinte, isso não é uma coisa que se resolve só cartorialmente, não é só você pagar a taxa, não é só você pagar a multa. Enquanto você não age na causa real do problema, né, que é um contaminante, ele vai continuar ali e precisa ser tratado de uma maneira técnica, né, e administrativa, para que aquele passivo seja minimizado, gerenciado, e aí você tem um ativo que tem um valor maior, né? Aproveitando esse seu gancho, então, eu te pergunto, como que é possível reabilitar uma área contaminada e torná-la apta ao uso, né? Porque uma área, quando ela é classificada como contaminada, quando ela entra lá no banco de áreas contaminadas da CETESB, por exemplo, né? Ela ganha ali uma letra escarlate, né? E aí existe também assim muito preconceito em relação ao uso, né, de áreas contaminadas reabilitadas, enfim, como que é possível você tornar uma área contaminada apta ao uso? Então, aí com certeza é uma boa sequência para o que eu falei da pergunta anterior, né? Então, você tem uma área contaminada, né? Fazer essa gestão adequada significa o quê? Significa conhecer bem onde os contaminantes estão, avaliar se existe risco e aí gerenciar esse risco. Esse gerenciamento de risco, ele pode envolver desde simplesmente medidas institucionais, né? Ou seja, por exemplo, limitar o uso de água subterrânea para consumo humano numa determinada área. Às vezes a contaminação está ali, ela não causa risco inaceitável para quem está na área, ela não está migrando, ela não vai sair da área, mas você não pode beber aquela água, só não beber água. Então, se você simplesmente criar uma restrição de uso de água subterrânea, você já faz a gestão desse caso. Essa reabilitação também, às vezes, pode ser feita por meio de medidas de engenharia. Por exemplo, áreas onde você tem solo exposto e aquele solo pode causar um risco inaceitável para a saúde humana, essa área pode ser pavimentada, por exemplo, né? Você pode eliminar a via de contato do solo com as pessoas. Então, você, só com medidas de engenharia também já consegue fazer isso. E aí, a terceira opção são quando você tem que fazer sistemas de remediação, né, onde você vai fazer intervenções ativas para destruir esse contaminante, para remover esse contaminante, ou imobilizar esse contaminante, até você chegar a níveis aceitáveis. Se você faz, né, essa combinação de intervenções e você consegue demonstrar que ao longo de um período grande de tempo, né, normalmente são 2 anos, que as concentrações já estão todas em níveis controlados, sem nenhum risco inaceitável, você consegue tirar um pouco dessa questão da letra escarlate, né? Você passa a ser uma área reabilitada por um uso definido, e aí você recupera o valor do ativo. E aí a importância é o seguinte, quem for utilizar essa área depois, né, ficar muito claro do que você pode ou não pode fazer, mas tem total condição de usar essa área para diversos usos aí que são importantes, inclusive são utilizados muitas vezes em áreas residenciais, né? O que estão ocupando essas áreas que antigamente eram industriais e estão abandonadas. Então, você consegue fazer isso sem nenhum grande problema. Marcelo, acho que é sempre oportuno a gente lembrar, né, que uma área contaminada, ela pode ensejar, assim, ampla responsabilidade do seu responsável legal, né? Então, você não implementar as medidas adequadas de gerenciamento e de controle desses contaminantes, né? Você, além de ser acionado pelos órgãos ambientais, você ainda pode ser responsabilizado do ponto de vista civil pelo Ministério Público, do ponto de vista criminal por crime de poluição, enfim,
o não gerenciamento das áreas contaminadas, ela pode ter graves consequências para o responsável legal, né, da área. E às vezes o responsável legal da área nem é a pessoa que ocasionou aquela contaminação, mas ele vai poder ser sim responsabilizado, né, perante os órgãos públicos, perante o Ministério Público, por promover essa descontaminação, né, ou esse controle da contaminação. Então, eu acho que é sempre oportuno a gente lembrar isso, né, que pela nossa legislação, a responsabilidade pelas áreas contaminadas, ela é muito ampla, né? Então, não só quem promoveu a contaminação, mas aquele que se encontra responsável legal pela área pode ser acionado para adotar as medidas cabíveis aí para um processo de controle e remediação dessa contaminação, né? Por isso que é tão importante, dentro de tudo que você colocou, você fazer uma gestão adequada da sua atividade preventiva, né? E na hipótese de se constatar uma contaminação, você fazer também um gerenciamento adequado, né? Em diálogo com o órgão ambiental, porque também não adianta você ficar escondendo a contaminação, né, do órgão ambiental. Isso tem reflexo, tem repercussão na esfera jurídica, né, do responsável. Então, são aspectos muito importantes que precisam ser considerados. Você já trabalhou com áreas contaminadas, né? Você trabalha diariamente com áreas contaminadas, né? Eu queria que você trouxesse aqui nas suas considerações finais, assim, alguma mensagem, assim, alguma questão aí relevante, inclusive dessa sua experiência, né, com esse tipo de tema. Certo. Eu queria, inclusive, acrescentar nisso que você falou, que é importante fazer a boa gestão, é o seguinte, e tem a ver com o fato que eu disse que a fiscalização ela é muito heterogênea no Brasil. Tem lugares onde você não tem praticamente fiscalização nenhuma, né? Então, você pode ter uma área contaminada, ou ter atividades que estão contaminando ali sem nenhuma grande cobrança por parte do Estado, sem penalização, sem multa. Mas o que é importantíssimo é, se você tem um problema, independentemente se tem fiscalização ou não, essa questão da responsabilidade ampla que você mencionou, né? Eu acho que você deveria ficar ainda mais atento se você não tem fiscalização, porque significa que você está sozinho fazendo a gestão daquilo ali. Não tem um Estado para chegar e, periodicamente, você pelo menos tem uma checagem, se está tudo ok, né? Se está tudo dentro do padrão. Você, então, pode correr um risco de você causar um dano a um terceiro, ou até mesmo passa o tempo, essas coisas vão... Aí acontece algo lá no futuro, lá na frente, descobrem aquele problema, e aí, de repente, se busca todo o histórico e você é responsável, então, por um longo histórico de... Aí as coisas aumentam, vira negligência, irresponsabilidade. Então, acho que, como consideração final, no primeiro ponto é esse. Haja independentemente da fiscalização. Faça uma boa gestão do seu caso. Se você é responsável por uma área contaminada, se você é responsável legal, faça uma boa gestão, gerencie adequadamente, lembrando, como eu disse, que não é um trabalho simplesmente cartorial, que é só pagar a multa. Não precisa, é um problema que envolve elementos químicos que estão lá no solo, na natureza. Então, você tem que... Os impactos são reais, eles independem de lei, de normas, eles precisam ser gerenciados no meio físico ali. E por isso é importante cercar-se de bons profissionais, né, para você tomar as decisões corretas. Aí entra outra consideração final que relacionada a isso, que é o seguinte: na dúvida, se você tem dúvida, pegue uma segunda opinião, mas assim, cerque-se de bons profissionais para você tomar as medidas corretas, né? Se você pensa em comprar uma área contaminada, eu resgato aqui uma discussão que uma vez eu participei num congresso. Existe todo um setor imobiliário que investe em comprar áreas contaminadas, porque você consegue comprar a área com deságio grande, né? Você compra com
um valor pequeno, você fazendo a gestão ambiental adequada do caso, de repente você tem um ativo aí que você pode utilizar, que você obteve por um preço muito bom. Então, isso pode ser uma excelente oportunidade, é bom para o meio ambiente, é bom para a cidade, porque você reincorpora essas áreas que estão subutilizadas, mas precisa ser feito com muito cuidado. Então, de novo, saiba avaliar os riscos, faça uma boa auditoria, cerque-se de profissionais bons. Em ambos os casos, seja você tendo uma área contaminada ou querendo comprar áreas contaminadas, uma coisa que eu queria mencionar aqui como uma consideração final é a questão da incerteza. Então, esse é uma área que ela está presente, ela tem sempre a presença de incerteza, né? As coisas que envolvem subsolo, envolvem o que aconteceu no passado, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é documentado, não é bem documentado. Então, você vai estar atuando num meio com incerteza. Então, prepare-se para gerenciar essa incerteza. E aí, e também nesse caso, né, quando você gerencia bem a incerteza, se cerca de bons profissionais, você também auxilia o órgão ambiental, porque aí ele vai olhar para a sua área e vai ver que a área está bem gerenciada, e aí isso é bom para todas as partes. É bom para o órgão ambiental, é bom para o responsável legal, e é bom, no final, para as pessoas que estão ali na área, para o meio ambiente, né? Então, como um ponto final que eu coloco aqui é o seguinte: muitas vezes a gente pensa no órgão ambiental como sendo o oponente, né? Ele está do outro lado, ele está querendo me pegar, ele está querendo me punir, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar, quanto mais a gente trabalha com o órgão ambiental, tranquilizando o órgão ambiental, tomando as medidas corretas, adequadamente, né? Melhor para todo mundo, e aí o gerenciamento de áreas contaminadas vai ficando sob controle, e aí, como eu disse, todo mundo ganha. Então é isso. É isso. Gerenciamento de áreas contaminadas não precisa ser um bicho de 7 cabeças, né, Marcelo? Mas é um tema que, como você colocou muito bem, é permeado de incertezas, por isso ele precisa de uma atenção adequada, de uma gestão adequada, né? O que pode tornar a sua relação com o órgão ambiental absolutamente tranquila, né? Mesmo diante de uma contaminação, de uma situação que exija um controle, um monitoramento contínuo, mas ainda assim a gestão e o monitoramento adequado podem fazer com que esse tema possa ser absolutamente tranquilo de ser conduzido, inclusive perante os órgãos ambientais. Marcelo, muito obrigada, foi muito interessante a nossa conversa, sempre muito bom falar, né, com profissionais que estão tão qualificados e que trabalham com isso e que estão tão habituados com esse assunto, porque desmistificam realmente alguns mitos, né, e áreas contaminadas é cheio deles. Muito obrigada pela participação no Escola Milaré. Muito obrigado, eu que agradeço.